Fala isso! Bom demais? Seja bem-vindo ao canal da Biobras. Eu sou o Nando, eu sou professor de Biologia e eu vou ser seu professor de Biologia aqui na internet de graça, 0800, não paga nada. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre essas substâncias que são extremamente importantes para nós, que são os carboidratos. A grosso modo, são os carboidratos que mantêm o nosso metabolismo ativo e que nos mantêm vivos de uma maneira geral, tá? Então eu já vou te pedir desde já para você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Sem mais delongas, bora lá, roda a vinheta que essa aula tá bem legal. Eu espero vocês na aula. Roda a vinheta aí, bora lá, valeu! Fala isso! Bom demais? Como eu disse para vocês, a gente ia tratar na aula de hoje sobre os carboidratos, então sem mais delongas, bora lá, vamos falar logo disso aqui para matar esse assunto que é extremamente importante para a sua prova, tanto do colégio, quanto do vestibular, quanto para o Enem. Então sem mais delongas, vem comigo na câmera de cima aqui, bora ver como é que isso aqui funciona. Carboidratos vêm de carbono hidratados ou hidratos de carbono, então são carbonos que vão ser hidratados com oxigênio e com hidrogênio. A gente pode chamar esses carboidratos também de glicídios ou açúcares. Então sempre que você falar em um açúcar, você está falando nada mais, nada menos do que de um carboidrato, tá? Toma cuidado, porque todas as vezes que você falar em um carboidrato, todas as vezes que você falar em um açúcar, esse açúcar vai ser um carboidrato, tá? 99% das vezes esse açúcar vai ser um carboidrato, mas ele não necessariamente vai ter o gosto adocicado. Então a gente fala em açúcares, mas não necessariamente ele vai ter o gosto adocicado. Todos esses carboidratos que a gente usa como suplemento aí, se você pegar, por exemplo, a maltodestrina, que é um carboidrato, né, uma dextrose que a gente usa para tomar, para ficar fortão, para ir para academia, geralmente elas não têm o gosto adocicado. É um pó, que é um pó feito de açúcar, mas que não necessariamente é um carboidrato, mas não tem um sabor doce. Assim como outros carboidratos. Se você pegar uma mandioca, por exemplo, não sei como é que você chama mandioca aí na sua terra, né? O YouTube assiste, graças a Deus, tem gente me assistindo aí do Brasil inteiro. Então você pode chamar de caçava, você pode chamar de mandioca, você pode chamar de macaxeira, você pode chamar de um tanto de nome. Aqui em BH a gente chama de mandioca mesmo. Então a mandioca, ela não tem um sabor adocicado, apesar de ser um carboidratão extremamente bom para nós, extremamente bom para a saúde, um carboidrato de cadeia longa, que a gente vai falar um pouco mais daqui para frente, beleza? Um pouco mais à frente eu vou voltar a falar disso. Então, voltando no quadro aqui, olha só o que acontece. Então são glicídios e açúcares. Como que a gente classifica esses carboidratos? A fórmula geral de um carboidrato, ele vai ser CnH2nON. Como assim, Nando? Olha só, se eu te falo que um carboidrato ele é C6, N é o número de carbonos. 2N vai ser o número de carbonos vezes 2. Então C6, 2 vezes 6, 12. ON é o mesmo número, 6. Se eu te falo que um carboidrato ele é C10, quantos hidrogênios ele vai ter? C10, 2 vezes 10, 20, O10. Se eu falo que ele é C5, C5H10, porque é 2 vezes N, ON, que também é 5, C5H10, O5. Então ele sempre vai respeitar essa conta, ele sempre vai respeitar esta fórmula, tá? Então C6H12O6, inclusive, é a molécula de glicose, é uma das moléculas mais mencionadas e mais importantes que a gente tem no nosso corpo humano. Então ela é extremamente importante para nós, por isso que ela foi a primeira que eu escrevi, tá? Então sempre respeitando CnH2nON, beleza? N representa o número aqui de carbonos aqui na frente, vai ser o número de carbonos vezes 2 e os oxigênios vão ser o mesmo número de carbonos, tá? Como que a gente classifica esses carboidratos? A gente vai ter aqui os monossacarídeos. Mono vem de um, sacarídeos vem de açúcares. Então são açúcares, são compostos, são carboidratos que têm apenas uma molécula de açúcar. A gente vai classificado de acordo com o número de carbonos que tem nessa molécula. Então vão ser de 3 a 7 carbonos. Professor, mas e os com 2? Não tem com 2, é com 3 a 7 carbonos. Mas e os com
8. Não tem com 8, é de 3 a 7 carbonos, que é o número máximo para você falar em um monossacarídeo. Se esse carbono ele tiver mais de 8, se esse monossacarídeo, desculpa, se esse carboidrato tiver mais de 8 carbonos, ele não vai ser classificado mais como monossacarídeo e a gente vai ver a classificação deles aqui, tá bom? Quais são os monossacarídeos que a gente mais estuda? Dentre esses que tem entre 3 e 7 carbonos, os mais estudados e os que mais têm relevância para nós, para o ensino médio, para a prova de vocês, são os com 5 e os com 6 carbonos. Então eu tenho aqui os com 5 carbonos. Como é que a gente dá nome a esses carboidratos? Vai ser sempre o número de carbonos mais a terminação ose. Se tem 5 carbonos vamos lá, quem ganha 3 vezes é tricampeão, então é 3, então é uma triose. Quem foi 4 vezes campeão, como é que chama? Tetracampeão, então é tetroses. Se quem é 5 vezes campeão é pentacampeão, então é pente. Então, pente mais ose, pentose. Se você ganhou 6 vezes, você é um hexacampeão. Hexa mais ose, hexoses. Então, quais que nós vamos estudar as que têm mais relevância para nós? As pentoses e as hexoses, tá? As pentoses são os açúcares que tem nos nossos ácidos nucleicos, no DNA e no RNA. A ribose é o açúcar que tem no RNA. É ela que dá nome ao RNA. Como assim, Nando? O RNA, ele é chamado de ácido ribonucleico porque o açúcar que compõe ele é uma ribose. Por isso que a gente chama de ácido ribonucleico, porque o açúcar que tem nele é uma ribose. Então, a ribose é o açúcar que tem no RNA. No DNA, a gente vai ter um açúcar que perdeu um oxigênio. Um açúcar que perdeu um oxigênio é uma desoxirribose, portanto, ela fica no DNA. Ah, Nando, eu não lembro direito o que é ácido nucleico, eu não sei direito. Vou deixar um card aqui, não sei de qual lado, acho que é desse lado aqui que aparece, do lado de cá. Vou deixar um card aqui, porque eu já gravei uma aula de ácidos nucleicos para vocês. Então, entra nesse card aqui. Nesse cardio é ótimo, né? Cardio é aquele negócio que a gente faz na academia, que a gente faz na esteira. Entra nesse card aqui, clica nesse card e assiste lá a aula de ácidos nucleicos se você não está entendendo muito bem o que eu estou falando aqui. Beleza? E as hexoses, que vão ser os açúcares mais famosos que a gente tem. A glicose, a frutose e a galactose. Então, glicose, frutose e galactose. Como todas têm 6, elas vão ter algumas diferenças na sua fórmula química. Às vezes a hidroxila. O que é uma hidroxila? Uma hidroxila é quando eu tenho um carbono ligado a um OH. Aí aqui eu tenho as outras ligações desse carbono e eu tenho esse carbono aqui ligado ao OH. A gente fala que isso aqui é um radical hidroxila. Às vezes esse radical hidroxila ele vai estar no final da cadeia, às vezes ele vai estar no meio da cadeia. Isso muda a fórmula química, isso muda a função química. Aldeído, cetona, não sei o que, não sei o que. Eu não vou entrar nesses pormenores aqui, até mesmo para o vídeo não ficar muito grande, tá? Mas saibam que a diferença que tem da glicose para a frutose para a galactose é justamente a fórmula química. Muda as hidroxilas, muda a posição das hidroxilas, muda a função química, muda o composto, muda o carboidrato. Sendo que todas têm, né? Um aluno me perguntou uma vez, ô Nando, se todas têm 6 carbonos, como é que eu vou saber a diferença de uma para outra? É justamente a posição ali dos carbonos, a posição dos oxigênios e hidrogênios, principalmente da hidroxila. Dependendo de onde a hidroxila está, vai ter a função cetona, vai ter a função aldeído e assim por diante. Ah, eu não saco muito dessas coisas, tá? E você procura aqui um bom canal de química, ou então procura seu professor de química vai conseguir te explicar isso aí direitinho, beleza? Tem alguns canais muito bons de química aqui também no YouTube, é só você procurar para você se inteirar um pouco mais disso. Eu não vou entrar muito nisso aqui porque não é o propósito desse vídeo, senão o vídeo também fica muito grande, tá bom? Beleza? Então os monossacarídeos eles vão ser as pentoses com 5 carbonos e as hexoses com 6 carbonos. Pentoses, pente mais ose, pentose. Hexose, hexa mais ose, hexose. Depois disso, depois dos monossacarídeos, volta para o quadro aqui. Nós vamos ter os oligosacarídeos. Oligo vem do grego que quer dizer pouco. Então são os monossacarídeos que têm os sacarídeos, desculpa, os carboidratos que têm poucos sacarídeos. Então vão ter de 2 a no máximo 10 monossacarídeos. A partir daqui a gente não conta mais o número de carbonos, a gente conta o número de monossacarídeos que tem nessa cadeia. Então vão ser de 2 a no máximo 10 monossacarídeos. Então vai ser de 2 a 10 monossacarídeos.
monossacarídeos. Se tiver de 2 até 10 monossacarídeos, vai ser um oligosacarídeo. A partir de 10 monossacarídeos, aí a gente já vai chamá-los de polissacarídeos, que os polissacarídeos eu vou ensinar para vocês na sequência, tá? Então aqui eu tenho os que têm 2 sacarídeos. Então os que têm 2 monossacarídeos. Dentro dos oligosacarídeos a gente estuda os que têm 2 e os que têm mais de 10. Aqui para nós, para o ensino médio. Então os disacarídeos, tudo que é di é 2. Sacarídeos são aqueles carboidratos formados por 2 monossacarídeos. Então eu vou ter um monossacarídeo ligado a um outro monossacarídeo através de uma ligação chamada de ligação glicosídica, que eu vou te ensinar aqui também o que é uma ligação glicosídica. Beleza? Então vamos lá, eu posso pegar uma glicose e juntar com outra? Que outra? Outra glicose? Posso. Posso pegar uma glicose e juntar com outra glicose? Posso, vai formar um açúcar, que é o açúcar que tem na cerveja, que é o açúcar que tem no ovo maltine, que é o açúcar chamado de maltose. Não tem um malte para fazer a cerveja? Esse malte, ele nada mais, nada menos é do que a junção de uma glicose mais outra glicose. Beleza? Se eu pegar uma glicose e juntar com uma frutose, eu vou ter um açúcar chamado de sacarose. É o açúcar que está na cana-de-açúcar. Quando você toma uma garapa, quando você toma uma cana-de-açúcar, você está tomando uma sacarose, que é um disacarídeo formado por uma glicose, mas, deixa eu estalar meu pescoço, opa, obrigado, é uma glicose, estalou, uma glicose mais uma frutose. Beleza? Se você juntar uma glicose com uma galactose, então eu posso pegar uma glicose e juntar com ela mesma, posso pegar uma glicose e juntar com uma frutose, posso pegar uma glicose e juntar com uma galactose. Glicose com ela mesma, maltose. Glicose com frutose, sacarose. Glicose com galactose, lactose. A lactose é um dos carboidratos mais famosos aí que todo mundo fala dele, da intolerância à lactose. Ah, professor, eu sou lactointolerante. Ou seja, eu tenho intolerância à lactose. O que é essa intolerância à lactose? A lactose, ela é o açúcar que tem no leite e nos derivados do leite. Iogurte, coalhada, requeijão, queijos. Ou seja, tudo que é derivado do leite tem lá a lactose. O normal é a gente parar de tomar leite na fase adulta. Então, nós somos os únicos mamíferos que tomamos leite na fase adulta. O normal é a gente parar de tomar leite na fase adulta e à medida que a gente vai parando de tomar leite, essa nossa produção de lactose, ela vai parando de acontecer. Então, o normal é a gente parar de tomar o leite da nossa mãe e não tomar mais leite nenhum. Esse era o normal de acontecer. Só que o homem moderno, ele usa o leite da vaca, ele usa o leite de búfala, ele usa o leite da cabra, né? Tem a tal da mussarela de búfala, que é uma delícia, que é feita justamente com o leite da búfala, que é a mulher do búfalo, tá? E aí a gente continua consumindo leite e derivados na fase adulta. Só que na fase adulta, o normal é a gente não produzir a lactose. Então a gente não produz a gente não produzir a enzima que digere a lactose, que é a lactase. E aí na fase adulta, a gente não produzindo a lactase, a gente vai ter um problema que é justamente o acúmulo de lactose no nosso intestino, principalmente quando essa lactose não foi digerida no duodeno e ela chega no intestino grosso. Quando ela chega no intestino grosso, ela vira uma colônia ali de bactérias, e aí ela vira uma colônia de bactérias e vai dando aqueles sintomas todos, que é a sensação de estufamento, gases, fezes amolecidas, né? A diarreia, que é as fezes com muita água. Então dá uma sensação ruim na pessoa, a pessoa sente esses sintomas e a pessoa fica se sentindo mal. Dependendo, é muito difícil você ver alguém que vai morrer por causa de intolerância à lactose. Muito difícil, ninguém morre por causa de intolerância à lactose. Mas ela causa sintomas que vão fazer a qualidade de vida desse indivíduo aí cair muito. Então, o normal é a gente parar de produzir a enzima que digere a lactose, que é a lactase. Então, o normal é isso. Só que tem pessoas que mesmo na fase adulta, são pessoas que nascem com uma mutação, que mesmo na fase adulta elas produzem a lactase. Então é o tipo de pessoa que pode comer qualquer coisa que tenha leite e derivados que não sente nada. Eu já sou o contrário, eu sou um pouco intolerante à lactose, lactointolerante. Então eu adoro vitamina de abacate, só que eu só tomo vitamina de abacate quando eu tenho certeza que eu vou ficar em casa. Por quê? Se eu tomo vitamina de abacate e vou pra rua, dá ruim, porque no meio do caminho é batata. Eu tomo a vitamina, passa 40 minutinhos, já deu à vontade, já bateu aquela, né, o intestino da gente começa a dobrar, começa a dar aquele revertério e eu tenho que ir ao banheiro. Então é batata. Tomou uma vitamina de abacate, banheiro. Então só tomo quando eu tenho certeza que eu vou ficar em casa. Eu adoro. Eu tomo e tô nem aí. Tomo e cago feliz. Dá nada pra mim.
Mas tem gente que tem mais intolerância do que outros, tem níveis, né? Essa lactointolerância, ela tem níveis. Tem pessoas que não podem comer nada, que passa muito mal, principalmente se for chocolate, principalmente se for o alimento que contém a lactose, o leite, associado a uma gordura, né? O chocolate, ele tem muita gordura. Então as pessoas passam mal, literalmente, tem que tomar muito cuidado com isso. E como que você junta uma glicose com outra glicose, uma glicose com uma frutose, uma glicose com uma galactose? Volta no quadro aqui, através de uma ligação entre dois carboidratos, chamada de ligação glicosídica. Essa ligação glicosídica é a ligação que acontece entre dois carboidratos, tá? Que eu já vou te mostrar no próximo quadro, tá? Não saia daí, eu vou te mostrar direitinho como é que funciona a ligação glicosídica. Rapidinho, um piscar de olhos, eu vou só mudar o quadro aqui e já volto com a ligação glicosídica. Não saia daí. Eu volto em 3, 2, 1. Pronto, sou. Aí, ó. Falei com você que você não ia nem perceber, eu vou só mudar o quadro aqui e a gente vai continuar então falando sobre os polissacarídeos agora e eu vou te mostrar como que dois monossacarídeos eles se juntam para formar um disacarídeo. Então vem comigo na câmera de cima aqui, vem comigo no quadro. Olha só, essa ligação que acontece entre dois monossacarídeos ela é chamada de ligação glicosídica. Essa ligação glicosídica ela acontece sempre que você quiser formar ou um disacarídeo, ou um com 3, ou com 4, ou um polissacarídeo, não interessa o número de ligações que você quer fazer. Sempre que você for ligar, volta comigo na câmera da frente aqui, sempre que você for ligar, sempre que você quiser ligar um carboidrato, um monossacarídeo no outro, então eu vou pegar um monossacarídeo e vou ligar no outro. Então eu tenho dois monossacarídeos aqui. Eu vou pegar esse e vou juntar com esse e fazer uma coisa só. Sempre que você for fazer isso, o nome dessa ligação é ligação glicosídica. Então aqui eu coloquei o exemplo aqui, uma glicose juntando com outra glicose, vai formar aqui uma maltose, igual a gente viu, o açúcar do malte, que é o açúcar que tem naquele chocolate ovomaltine, que tem na cerveja, né? O açúcar do malte, o malte da cerveja, tudo isso aí é formado de maltose. Sempre que você junta, né? Sempre que você junta dois monossacarídeos, esses monossacarídeos eles vão fazer com que essa molécula perca água. Então é o que a gente chama de síntese por desidratação. Então eles liberam água. Um monossacarídeo perde um OH, o outro perde um H. Quando você junta um OH mais um H, você está formando H2O. Aí você forma água, então, que a gente chama de síntese por desidratação, ligação glicosídica. Beleza? Depois disso, a gente tem os carboidratos grandões, aqueles carboidratos que são com mais de 10 monossacarídeos. Lembra que eu te falei que os oligosacarídeos são formados de 2 até 10 monossacarídeos? De 10 para cima a gente não conta, a gente vai chamar de polissacarídeo. Levando em consideração aqui, ó, que poli quer dizer vários, né? Então, poli quer dizer vários. Então, vários monossacarídeos, polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles são polímeros de monossacarídeos. Nando, eu não sei o que é um polímero. Um polímero é quando você junta várias pecinhas menores chamadas monômeros. Imagina que cada canetão desse meu aqui seja um monossacarídeo. Seja um monossacarídeo que você vai juntar para formar um polissacarídeo. À medida que você vai juntando esses monossacarídeos, você vai formando um polissacarídeo. Você está polimerizando e formando um polissacarídeo. Então aqui a gente tem um polissacarídeo com 6 monossacarídeos, tá? Então, um polímero nada mais é do que a junção de vários monossacarídeos, beleza? Então, o que a gente chama de polímero. O polímero é a junção de vários monossacarídeos, que nesse caso a gente vai chamar de polissacarídeos, tá? Um polímero de monossacarídeos, um polissacarídeo. Lembrando que os polissacarídeos, quando eles têm um tipo só de monossacarídeo, a gente vai chamar de homopolissacarídeos. Tá? Os homopolissacarídeos são aqueles sacarídeos, aqueles polissacarídeos que só tem um tipo de monossacarídeo. Se você tiver na mesma cadeia um polissacarídeo que tem vários tipos de monossacarídeos, então vai ter glicose, vai ter frutose, vai ter galactose, tá? Vai ter ribose, vai ter desoxirribose, é meio difícil, mas pode acontecer. Esses carboidratos, eles vão ser chamados, esses polissacarídeos, eles vão ser chamados de heteropolissacarídeos. Então, monopolissacarídeos é um polissacarídeo que tem apenas um tipo de monossacarídeos. Heteropolissacarídeos são aqueles polissacarídeos que têm mais de um tipo de monossacarídeos. Então, vai ter na mesma cadeia, vão ter glicose, aí vai ter frutose, aí vai ter galactose, beleza? Tranquilo?
Beleza, quais são os polissacarídeos então mais famosos que a gente tem? Então eu separei alguns aqui que são os mais famosos e os que costumam cair mais em prova. Então eu tenho aqui o amido e o glicogênio, eles são reservas, tá? O amido é a reserva dos vegetais, do inglês vegetables, que é isso? Você tá doido? Eu tô bilíngue demais. Então os vegetais, do inglês vegetables, e o glicogênio é a reserva dos animais, certo? E dos fungos. Os fungos também, eles fazem a reserva deles na forma de glicogênio. Então é a reserva dos animais e dos fungos. A celulose é o açúcar que tem na parede celular dos vegetais. Então vou colocar aqui parede celular, tá? Dos vegetais. E a quitina é o polissacarídeo que tem no exoesqueleto. No exoesqueleto dos artrópodes. Então, amido é a reserva energética dos vegetais. Quando você come milho, quando você come mandioca, quando você come tapioca, você está comendo a reserva energética dos vegetais, que é amido. O glicogênio, na gente, nos seres humanos, essa reserva energética chamada de glicogênio, ele fica no fígado e ele é utilizado sempre que a gente fica muito tempo sem comer. Libera-se um hormônio pelo pâncreas chamado de glucagon. O glucagon vai lá e quebra esse glicogênio, transforma novamente em glicose e joga ele no sangue, tá? Em uma outra oportunidade a gente vai ver aqui também como que funciona essa questão aí do fígado, do pâncreas, do insulina e glucagon, tá? Nas próximas aulas aí eu vou gravar a parte hormonal aqui para vocês dos carboidratos, é bem interessante, tá bom? Fica ligado aqui no canal que eu vou gravar isso aí para vocês, tá? A gente está liberando na média aí de um vídeo por semana, então fica ligado aqui sempre que a gente vai soltar vídeo novo, quase toda semana, tá bom? E aí a celulose é o açúcar que tem na parede celular dos vegetais, é o açúcar no qual se faz o papel, a parede celular dos vegetais, e a quitina, que é aquele açúcar que está no exoesqueleto dos artrópodes. Então, às vezes, você pisa numa barata, dá aquele barulhinho, barulhinho de quebrar, você pisa num besouro, dá aquele barulhinho que está quebrando, crack, porque o esqueleto deles não é um endoesqueleto igual o nosso, não é um esqueleto interno, é um esqueleto externo. Esse esqueleto externo, ele é formado por esse açúcar chamado de quitina, tá? Então a quitina... Aí você chega pra sua amiga que chama Tina e fala, que Tina? Aí você, aquela amiga minha, a Tina. Aí o outro pergunta, que Tina? Nossa, essa piada foi horrível. Mas enfim, fiz, agora já tá feito, já parei. Então voltando aqui, quitina é o açúcar que tá no exoesqueleto aí dos artrópodes. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Então é o seguinte, eu vou gravar 3 partes dessa matéria chamada de carboidratos. A primeira parte é essa de hoje que eu vou te explicar, a classificação dos carboidratos e como que faz uma ligação glicosídica. Lembrando que eles são classificados em monossacarídeos, os oligosacarídeos, que a gente estuda os disacarídeos, e os polissacarídeos. Sempre que você faz uma ligação entre um monossacarídeo e outro, essa ligação é chamada de ligação glicosídica. Lembrando que os carboidratos, extremamente importante, eles vão ter a função energética, eles vão ser a fonte primária de energia. Então, sempre que você come um carboidrato, é para ele te dar energia para você executar alguma atividade. Então, sempre antes de ir para a academia, o que a gente come? A gente come carboidrato para dar energia através da respiração celular, para a gente poder acumular essa energia que vem do alimento, né? Pegar essa energia que vem do alimento e gastar. Então, os carboidratos, eles são fontes primárias de energia. É muito importante falar isso, eu deixei para o finalzinho do vídeo, porque é a informação mais importante. Então, de tudo que eu falei hoje, o que é mais importante você saber? Que os carboidratos, eles são fontes primárias de energia. Ah, professor, mas não são os lipídios? Não, os lipídios, eles são fontes de reserva de energia. Então, fontes primárias de reserva de energia são os lipídios. Você vai armazenar energia na forma de lipídio. Mas o seu corpo, quando ele for usar a energia, ele sempre vai dar prioridade para usar a energia que está nos carboidratos, principalmente os carboidratos que estão vindo da dieta. Depois a gente vai ver a diferença dos carboidratos que vêm da dieta, carboidrato que vem da reserva de glicogênio, carboidrato que são armazenados posteriormente sob a forma de gordura. Beleza? Tranquilo, meus queridos? Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido até o final. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com essa aula. Mais uma vez, eu te peço para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Beleza? No mais, foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria. Mandem brasa, beijo, tchau, juízo. Lembre-se sempre, aprovação é construção. Tchau, valeu, até a próxima aula.